Olá pessoal, aqui de volta com mais um podcast. Qual será o nosso menu? Qual será o nosso cardápio de hoje? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos vários fatores que são preponderantes para nós entendermos a criatividade. Não vejo um termo, uma palavra, uma agenda tão presente no mundo da economia, no mundo da educação, no mundo das artes, no mundo da arquitetura, em todos os campos de conhecimento. Hoje se comenta sobre criatividade. Eu fiz um curso, na realidade eu estou fazendo um curso, não sei se quando esse podcast for lançado eu já terei terminado, com Murilo Gun, que é um carinha pernambucano que eu sempre gostei assim, de dar dicas de palestras dele para a turma que trabalha comigo em AD, Educação à Distância, ou nas aulas remotas. E nesse curso dele, que é Reaprendizagem Criativa, que tem um foco significativo sobre educação, ele comenta sobre o mito do artista, ou seja, que são 4 mitos sobre criatividade que nós precisamos esquecer, assim, urgentemente, precisamos esquecer. E aí eu vou pedir até licença para Murilo para meio que decalcar alguma coisa e comentar alguma coisa dessa aula dele, que para mim foi maravilhosa. Então ele diz que nós temos que, os mitos sobre criatividade, nós temos que esquecer imediatamente o mito do acaso, que a criatividade seria obra do acaso, o mito da criação, a criatividade seria o resultado da criação, sei lá se criação divina, alguma coisa assim, o mito do dom, criatividade teria essa questão também de ser algo como um dom para uns. Se é dom, uns têm, outros não têm. E o primeiro mito que ele comenta é o mito do artista. Ou seja, e esse mito do artista eu já, de fato, recebi vários comentários nas minhas aulas shows, nas minhas andadas aí trabalhando com formação docente, batendo papo com educador, com educadora, com gestores, que seria muito fácil, ou é muito fácil para mim falar sobre criatividade, como eu disse para vocês, quando nós fizemos aquelas análises, aquelas reflexões sobre as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, eu comentei que a criatividade não era resultado de uma prática dos artistas, ou seja, a criatividade não seria algo exclusivo dos artistas. Então, o que seria a criatividade? E nesse curso, ou nesse módulo que o Murilo Gun comenta, ele fala sobre o mito do artista, Ou seja, a criatividade chega mais fácil, como se fosse uma intuição, ou ela desenvolve-se com mais facilidade, ou ela já existe espontaneamente nos artistas, porque esses já trabalham diretamente com isso, Você, para compor uma música, é um ato criativo. Você, para projetar um prédio, é um ato criativo. Você, para, desenhar uma casa, projetar uma casa com os compartimentos e tudo, para criar um jogo, você, para criar qualquer coisa relacionada, pintar um quadro, Pintar um quadro, esculpir algo, Criar uma escultura, escrever, criar um roteiro de cinema, criar um prato, os chefes, toda essa coisa, por serem já classificados, nomeados ou desenvolverem uma atividade artística, assim sendo, a criatividade seria então
um exercício natural ou mais fácil de ser desenvolvida por serem artistas ou por sermos artistas. Gente, não é verdade isso realmente é um mito. A criatividade é como, eu vejo assim a criatividade como se nós fôssemos projetados, né? Imagine assim, minhas metáforas são muito loucas, tipo uma mesa, não é? Uma mesa assim, toda iluminada, né? Então vamos projetar, vamos construir, vamos criar um ser humano. Esse ser humano está ali, não é? Ele vai ter braços, ele vai ter os membros para se locomover, para desenvolver, ele vai ter as pernas, né? Ele pode desenvolver habilidades como a caça, e ele vai ter um cérebro, e esse órgão, essa estrutura, esse sistema complexo, sagrado, grandioso, sistêmico, riquíssimo, né, de possibilidades, ele vai ser responsável por também desenvolver a criatividade. Ou seja, você já nasce com a criatividade em potencial para você desenvolver. Como desenvolver essa criatividade? Aí é que está. A criatividade, na realidade, ela surge para resolver problemas, né? Eu comentei isso com vocês numa das reflexões sobre a BNCC. Então, você precisa, eu mesmo, como artista, eu desenvolvo ou trago a necessidade da criatividade ou de criar algo. Eu trabalho muito sobre pressão. Quando eu tenho um prazo, quando eu tenho algo para entregar, uma canção para entregar, um jingle para fazer, um show para realizar e preciso ensaiar, preciso reescrever o roteiro, quando diz, olha, é até tal data. É impressionante como as ideias surgem, como se elas estivessem ali em estado latente, não é? Dormindo, no estado de sonambulismo e precisasse de alguma coisa para acordar. Então, não é por ser artista, depende da necessidade. Os criativos, os investidores, aqueles que trabalham principalmente com projeções de publicidade, de produtos, de desenho, de design, eles têm uma pauta e eles conseguem desenvolver, eles conseguem criar, né? Então, esse mito de que a criatividade é algo, né, inato só para os artistas, isso não é verdade. É preciso nós exercitarmos essa possibilidade. E aí é que está, depende de você, depende do que você gosta, depende do que você sente prazer, depende do que você sente alegria. Você escoa a sua criatividade e utiliza elementos e ferramentas de acordo com aquela disposição que você tem de resolver um problema, de dar conta de um trabalho, dar conta de uma demanda. Entenderam? Então, criatividade, nós já nascemos, é algo que é inato à nossa espécie. E é como eu falei de vezes anteriores e aqui vou repetir, a criança é criativa, né? Você pode perceber, você que tem filho, ou teve filho, já cresceu, ou tem sobrinhos, você que tem essa vivência, teve essa experiência com crianças, vocês podem perceber que a criança está ali. E outra coisa, de forma espontânea, resolve um problema ali de forma completamente espontânea, desenvolvendo a linguagem, olhando o mundo, tentando compreender o mundo, né? Desenvolvendo hipóteses. Né? Por que o sol nasce todo dia? Por que o sol vai embora e vem à noite? São cada curiosidade, cada resposta. Então a criatividade é exatamente essa disposição que você tem para fazer as coisas diferentes daquilo que normalmente é feito. É um outro ponto também que eu poderia deixar como reflexão. Quando você resolve algo, ou quando você projeta algo, cria algo que não está na naturalidade, não está na naturalidade que eu digo, na normalidade, no habitual, você faz diferente. É aquela coisa, você sai da zona de conforto e possibilita esse ato criativo, diferente de uma linearidade, você desenvolveu o seu potencial criativo.
Tem tantas e tantos exemplos, né? Enfim, então o Murilo Gun fala sobre esse mito, né? O mito do artista, que a criatividade ela é algo, sei lá, peculiar ou característico apenas, não é, dos artistas, e não é. Então eu acredito que, para a gente dar uma encerrada nessa reflexão, que eu vejo, né, e isso é bem perceptível, que a educação ela precisa desse desenvolvimento do potencial criativo do professor, do estudante também, da estudante, da professora. A criatividade em você trabalhar um conteúdo de forma não habitual, ou seja, não só de maneira expositiva, não só de maneira narrativa, procurar estratégias, procurar formas diferenciadas ou diferentes, que pode ser um jogo, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música, pode ser um trecho de um poema, de uma poesia, pode ser o trecho de um filme, pode ser um pequeno trecho de um documentário, pode ser um desenho, pode ser uma pintura. Gente, pode ser um pequeno trecho de uma dança vinculada a um tema. Muitas coisas pode se caracterizar como uma chave, não é? Que você abre o portal e a aula pode transformar-se em algo diferente, vamos assim dizer, né? E aí está esse potencial nosso de cada dia, que é a criatividade. Enfim, por aí, mais uma reflexão inicial. Eu acho que o mito do artista foi muito feliz, assim, o curso de Murilo Gun, Reaprendizagem Criativa. Nós diariamente exercitamos nossa criatividade, somos verdadeiros malabaristas nessa sociedade maluca, nesse mundo louco da gente. Então é isso aí. Como fazer? Bom, a gente pode ir aí desenvolvendo outros bate-papos sobre como desenvolver a nossa criatividade. Eu posso trazer alguns livros também para a gente pensar, muita coisa escrita, muita coisa que se confunde também com autoajuda, essa coisa toda, e não é. Criatividade é algo que faz parte do cotidiano e faz parte da vida de qualquer profissional. Apenas hoje no mundo existe um foco, né, mais atuante sobre isso por causa das demandas do mundo tecnológico, da cultura digital, e nesse contexto estamos inseridos aí nós, professores e educadores. Beleza? Esse foi meu recado de hoje. Na realidade não é nenhum recado, é um ponto de reflexão para entendermos melhor como sermos criativos, para que sermos criativos, por que sermos criativos e como podemos utilizar essa criatividade, principalmente nessa relação entre a minha prática, a minha disposição e a sala de aula e o estudante e a educação no Brasil. Beleza? É isso aí. Beijão para todo mundo e vamos nessa. Até o próximo podcast.